Boa noite! Hoje é dia 12 de julho de 2018. Eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e bora começar o nosso papo hoje falando sobre uma das terapias que eu mais gosto, das terapias que mais libertam a gente, que é a arte-terapia. A arte-terapia é, então, um tipo de terapia realizada através de atividades artísticas expressivas. Ela atua psicologicamente, proporcionando a comunicação do material inconsciente de maneira observável dentro do processo terapêutico, que facilita o aprender a lidar com as emoções e os sentimentos. Então, através dessas atividades artísticas expressivas, a gente tem contato com aquilo que a gente guarda lá no fundinho, onde a gente não gosta muito de ver, ou nem sabe que está lá guardado. Sabe o arquivo morto? Só que ele é aquele arquivo morto que a gente deixa no canto de uma sala que a gente sempre usa. Isso, na verdade, é o nosso inconsciente. Então, quando a gente começa a fazer qualquer tipo de atividade artística, ele traz algumas coisas para a gente. E o processo terapêutico ajuda a olhar para cada uma dessas coisas e lidar com muitos sentimentos e emoções. Então, por que, enfim, a arte-terapia é importante? Porque através dela podemos expressar sentimentos e emoções que ficam guardados por muito tempo e que podem nos causar grandes problemas nos nossos relacionamentos, seja eles o convívio com a família, seja com os amigos, com os colegas de trabalho, além de causar então alguns desequilíbrios mentais, como a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, que a depressão e a ansiedade a gente já teve a oportunidade de conversar bastante sobre elas, né? Através de um processo terapêutico com atividades artísticas, podemos nos descobrir de novo, conhecer algo na gente mesmo que a gente não sabia que existia. E podemos também deixar fluir a criatividade relaxante que não encontra espaço na rotina corrida. Então vamos fazer uma pequena reflexão aqui sobre como anda essa nossa vida em sociedade, como anda toda essa situação e essa exigência que nós temos que cumprir, né? Nós vivemos então numa sociedade bastante consumista, nós vivemos numa sociedade que exige que nós estejamos alertas o tempo todo, produzindo o tempo todo, praticamente como robôs. Porém, nós não somos robôs, certo? Nós temos sentimentos próprios, nós temos pensamentos próprios, vontades próprias, nós temos todo um mundo interior acontecendo que não tem espaço nessa sociedade maluca onde você só tem que produzir. Então a gente entra numa rotina de um ritmo muito enlouquecedor e muito automático. Então a gente deixa de olhar para as coisas que a gente está sentindo. Então eu preciso sempre estar atendendo a um determinado padrão dentro da empresa que eu trabalho, eu preciso funcionar de uma determinada maneira, eu preciso me vestir como dizem por aí que eu tenho que me vestir para poder pertencer, e eu sempre tenho que atender o outro e eu sempre esqueço de olhar para mim. Então eu acabo restringindo muito a minha capacidade de resolver problemas, eu acabo restringindo muito a minha capacidade de superar dificuldades, porque eu não tenho tempo para isso. Então, se eu sofri alguma frustração aqui, eu não tenho tempo de olhar essa frustração, entender o que aconteceu, se foi um erro que eu cometi e consertar esse erro para voltar a funcionar.
Então eu faço de conta que isso não aconteceu e eu entro de novo naquela rotina automática. Então a gente vive em tempos onde deixamos muito de olhar para dentro da gente e entender como a gente está funcionando. A gente esquece às vezes de coisas que nós gostamos de verdade. Então eu percebo muito as pessoas indo a restaurantes, por exemplo, porque é o da moda, né? É o top. Ou então frequentando outros lugares porque a turma vai, mas a pessoa mesmo não gosta daquilo, não gosta daquele ambiente. Faz as coisas para estar junto e não porque tem vontade, não porque consegue colocar aquilo que para ela é bom. Às vezes esse automatismo da vida é tão grande que não consegue saber nem o que é bom para ela. É o tipo, sabe, são pessoas que você conversa e pergunta o que você gosta, que tipo de música você gosta de ouvir, que tipo de comida você gosta de comer, e a pessoa fala assim, é muito genérico, sabe, não tem um senso crítico mesmo de chegar e falar para você, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso para mim me parece um pouco estranho, mas isso aqui para mim é muito agradável. E a gente não tem mais isso, né? A gente está num momento onde as pessoas e as coisas, onde se amam coisas e se descartam pessoas. Então, é bem assim, essa inversão de valores faz a gente entrar num automatismo que gera aí N problemas pra gente. Então a gente acaba se excluindo muito e se desconectando consigo mesmo. E a terapia expressiva nos conecta com a pureza da criança em nós, através do lúdico, que a gente deixa muito de lado, né? A gente esquece, de repente você olhar uma flor singela ali, bonitinha, delicada, é banal, quando na verdade não é. Você tem ali sabe a força que aquele vegetal tem para conseguir fluir, a energia que ele despende para conseguir abrir aquela florzinha? Na verdade, tudo isso é muito bonito e a gente perde um pouco esse olhar quando entra nesse automatismo. Então, através do lúdico, ela nos ajuda a retomar o controle e a liberdade de escolher como vamos viver a nossa vida, podendo sentir e se emocionar sem medo do que os outros podem pensar, porque hoje, infelizmente, a gente não chora em público, a gente não pode dizer que achou uma coisa muito bonita, porque é sinônimo de fraqueza, né? Você demonstrar a sua dor é caracterizado como você sendo uma pessoa fraca, e na verdade não é nada disso, você só está reconhecendo uma coisa que está dentro de você. Mas esse automatismo e esse jeito de amar coisas e usar pessoas faz com que a gente não veja isso com bons olhos. E a arte, ela traz essa sensibilidade de volta, nos permitindo então ser livres novamente, sem preocupação com horário, sem preocupação com metas a cumprir, sem preocupação com o tanto que produzir no dia ou não, ou o quanto eu vou ser aceita pela maneira que eu me visto, pelas coisas que eu gosto ou não. Né? A gente consegue ser livre de novo quando a gente abre o espaço para essa criatividade acontecer. Então a arte proporciona relaxamento físico e mental, além de aumentar a nossa capacidade de resiliência e ajudar a melhorar a nossa relação com o nosso próprio corpo. Incrível isso, né? A arte, ela proporciona, ela te tira dessa loucura e te deixa num lugar de leveza, te deixa num lugar de tranquilidade. Então é um momento onde você desliga a chave do automático e você se coloca presente fazendo aquilo que você está fazendo.
Então, você relaxando essa loucura dentro da sua cabeça, o seu corpo vai responder com mais tranquilidade, com mais relaxamento muscular mesmo. Isso é comprovado cientificamente. A arte te traz relaxamento muscular. Facilita muito a nossa capacidade de resiliência, então a gente consegue suportar a pressão de uma maneira melhor, sem que isso cause dano. Então a gente consegue estar no mundo, atender às necessidades que se esperam, né, as expectativas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, sofrendo sim alguma pressão ou outra, porque é assim que a gente consegue crescer e aprender, mas sem quebrar, então sem que doenças se instalem na nossa mente, sem que doenças se instalem no nosso corpo. Isso é a resiliência. E também ajuda quando você abre essa visão um pouco mais suave a lidar com o próprio corpo. Então ela vai trazer um pouco mais de coordenação motora e vai te ajudar a olhar o corpo como seu amigo e não também como um outro tipo de exigência que você tem que prestar, né? Outro tipo de contas que você tem que prestar para a sociedade. Então você melhora toda a sua relação consigo mesmo. As atividades artísticas, elas também são um método de avaliação que facilita o direcionamento do tratamento e revelam situações por vezes perigosas e inusitadas. Então, o profissional que atua com arte-terapia, ele usa a arte para avaliar algumas questões. A gente vai ver uma imagem agora, onde fica bem fácil de entender como isso funciona. Vocês estão vendo esse desenho eu fotografei de um livro do Greg Furt. Ele é um especialista em arte-terapia e ele escreveu vários livros muito legais, mas esse aí foi do O Mundo Secreto dos Desenhos. Então você vê ali um desenho de uma menina com um corpinho, mãozinhas, bracinhos, então os membros bem curtinhos, e uma cabeça bastante desproporcional, né? Então, essa menina, esse desenho é de uma menina de 6 anos, ela tinha leucemia e no meio do processo de tratamento dela, passou a sentir dores muito fortes nos membros, nos braços e nas pernas. Ela foi hospitalizada e não conseguiu mais mexer os membros, então ela teve a situação de saúde muito agravada. E então a única maneira que ela tinha de se comunicar com o mundo era através da sua cabeça. Então ela pensava muito, ela usava a boca que fica na cabeça para falar, ela usava os olhos para se comunicar. Então o mundo inteiro passou a estar dentro da sua cabeça e ela inconscientemente representou isso. Ela não fez esse desenho pensando claramente, eu vou mostrar aqui que tá ruim, eu tô sentindo dor nos pés, dor nas mãos e que tudo tá acontecendo dentro da minha cabeça. Não foi assim, isso foi um desenho espontâneo, né? Isso aí foi uma semana antes dela ficar doente, começar a sentir os braços e lá. Ela acabou falecendo. A próxima imagem que a gente vai ver é de uma criança de 7 anos. Vamos só fazer um parênteses aqui sobre o seguinte. Crianças de 7 anos, elas têm noção já de proporção entre cabeça, corpo e membros. Então ela sabe que o braço vem antes da mão, que a perna vem antes do pé. Então vamos olhar esse desenho. Também é um desenho do mesmo livro. Tá? Você vê lá, você conta 5 dedinhos em cada mão, aí você vê uma cabeça com 2 orelhas muito grandes e uma coisa curiosa ali que é uma pequena divisão bem na região do abdômen do personagem que ele desenhou. Então vamos lá. Quem desenhou esse personagem aí foi um menino de 7 anos, ele desenhou isso no consultório da pediatra dele. Então ele tinha
dores de ouvido e problemas intestinais, que ele estava, na verdade, esse era o motivo da consulta. Só que antes desse desenho, ele fez um outro desenho de toda a sua família, com o corpinho assim todo completinho, bonitinho, cabeça proporcional, tudo bonitinho. E quando ele desenhou esse daí, ele fez 2 orelhas bem grandes e a barriguinha ali meio desconectada do corpo, porque era onde ele estava se sentindo, onde ele estava com problemas. Esses são exemplos do inconsciente mostrando o que estava acontecendo. Agora, existem outras coisas que podem aparecer dentro de um desenho e que aí cabe um alerta, principalmente para os pais. Tem vários profissionais, vários psicólogos que trabalham com arte e que já puderam observar e ajudar crianças que estavam passando por violência no lar, abuso sexual, bullying na escola e diversos tipos de dores emocionais que só apareciam nos desenhos. Então, eles observaram o desenho dessas crianças e foram investigar, foram perguntar o que estava acontecendo e aí acabaram descobrindo vários casos de crianças que estavam passando por esse tipo de problema. Mas isso não acontece só com criança. Adultos, principalmente adultos, nos desenhos, que são... Porque a gente meio que para um pouco, né, de desenhar ou de se expressar. Nos desenhos é possível também você observar o momento de vida da pessoa, né, dependendo ali do que tem várias técnicas de avaliação de desenho, não é uma ciência fechada, eu nunca posso afirmar que a presença de tal objeto no desenho significa que a pessoa tem problema com o pai, ou que tal presença tem problema com a mãe. Não é assim que funciona essa avaliação. Tem toda uma estruturação e um olhar especial para cada desenho. E não é um desenho, não é uma atividade artística que vai ajudar, que vai trazer essa questão, né? É um conjunto. Então, por isso que a gente usa as atividades artísticas dentro de um processo terapêutico. Porque não é apenas a confecção de arte. Ele envolve a história e o contexto vivido por quem passa por ele, e levando isso em consideração é que o profissional avalia e oferece as atividades artísticas. Porque ela, muito mais do que um método de avaliação, ela é um método de elaboração da pessoa, de cada uma das coisas que estão guardadas no inconsciente e que estão incomodando. Então, o processo terapêutico acontece em fases, que não tem um tempo determinado, isso varia de cada pessoa, né, de cada caso, e depende também da interação saudável, confiável e transparente entre o profissional e a pessoa que está passando pelo processo. Então, fica aqui, mais uma vez, a importância de um profissional capacitado para te ajudar a passar por um processo de arte-terapia. E esse processo ele pode ser vivenciado através de algumas atividades, como, por exemplo, a produção de imagens, que podem ser o desenho livre ou uma cópia de um desenho, a observação de uma obra de arte, pode ser também pintura ou confecção de mandalas. Então isso pode acontecer em papel, linha, através de dinâmicas, em tela. Tem várias formas de se confeccionar mandalas. Pintura a tinta, pode ser aquarela, guache, a dedo, tinta a óleo. Também tem várias e várias formas de se usar tinta. Confecção de esculturas, usando argila, gesso, pedra-sabão, madeira. Tem também a colagem com materiais diversos. Geralmente a gente usa muito recorte de revista para fazer colagem. O teatro,
onde você pode treinar a improvisação ou através do psicodrama. Dança, ela pode ser livre, ela pode ser a dança circular, que acontece, que tem todo um ritual e é também um meio de meditação. Através da música, pode ser composição, execução, escuta de melodias. Então a pessoa pode aprender a tocar um instrumento, a pessoa pode compor nesse instrumento, pode aprender a escutar a música, também é uma forma de arte-terapia. E a escrita, no caso a poesia, que deixa essa expressão um pouco mais lúdica, né? Mais suave. Cada uma dessas atividades proporcionam diferentes possibilidades de expressar o inconsciente e trabalhar o conteúdo que chega desse inconsciente. Para isso é importante que o profissional tenha preparo para lidar com cada caso e saiba respeitar os próprios limites. Então vamos usar só um exemplo aqui sobre a mandala. A mandala ela é um excelente instrumento para você treinar o foco, para você treinar a sua concentração, para você treinar o mergulho em si. E dependendo de como o profissional orienta, você pode fazer o movimento contrário. Então, de repente, se você é uma pessoa muito introspectiva, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre você, o que é muito difícil dentro de um processo terapêutico, né? Porque precisa haver essa troca entre o profissional e você, usar uma mandala pintando, por exemplo, isso é só um exemplo, de fora, de dentro dessa mandala, o desenho que tem mais central dela para fora dela, te ajuda então a se abrir um pouco mais. É bem esse o movimento que a gente faz, de dentro para fora. Ou se você está muito perdido, está muito desconcertado, tem muita coisa na sua cabeça, você precisa focar numa coisa, a gente faz esse movimento de fora para dentro, do grande para o pequeno, do maior para o menor, certo? Agora, para quem é que serve a arte-terapia? Ela serve para crianças, para adultos, para idosos e para quem quiser trabalhar a ansiedade, trabalhar a timidez, desenvolver a resiliência, que é aquela capacidade de lidar bem com a pressão, vencer alguns traumas. Nem tudo aquilo que aparece na arte está inconsciente. Às vezes a gente realmente sabe que tem alguma coisa que aconteceu e está incomodando e não consegue trabalhar isso sozinho. Porque a lembrança do que acontece às vezes é muito mais forte do que a vontade de compreender tudo o que aconteceu e olhar o todo da situação. A arte ajuda a olhar o todo da situação, compreender e resolver isso dentro da gente. Para melhorar o foco, não é só a mandala, tem diversos tipos de atividades artísticas que ajudam muito a gente a melhorar o foco, a centralizar mesmo a nossa concentração. Promover o relaxamento mental e físico, então sair um pouco dessa loucura da rotina. Desenvolver a capacidade criativa. Aqui é uma coisa muito importante. Desenvolver a capacidade criativa, acionar o nosso lado direito do cérebro, faz com que a gente consiga resolver problemas com maior facilidade. Faz com que a gente consiga enxergar soluções que dentro do automático a gente não conseguiria normalmente. Então, fazer algum tipo de atividade artística abre muito o nosso leque para soluções de problema. Simplesmente porque a gente sai daquele automático e consegue abrir a nossa visão. Então a gente entra em contato com aquilo que a gente tem de mais alegre, né? Eu gosto de brincar que a gente, quando entra em contato com a arte, a gente liga o nosso lado mais serelepe, né? A gente meio que vira uma criança de novo.
E isso é muito bom, porque a criança tem uma capacidade de resiliência muito grande. Ela caiu, ela levanta e acabou, né? Ela entende que ela caiu, sente uma dorzinha, pum, passou e já volta a fazer o que ela estava fazendo. E também para pessoas que têm muita dificuldade de expressar, que não consegue falar do que está sentindo, colocar as suas dores, colocar as suas dificuldades. A arte ajuda muito nessa questão da expressão. Pessoas com distúrbios emocionais graves e sem acompanhamento médico são as pessoas que não podem participar de um processo terapêutico usando atividades artísticas. Quer dizer que essa pessoa não pode pintar? Não. Quer dizer que essa pessoa não pode dançar? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que pessoas com distúrbios emocionais graves sem acompanhamento médico não vão conseguir processar as questões internas delas. Então, existem casos e casos de questões seríssimas psiquiátricas com desequilíbrios psiquiátricos muito graves que arteterapeutas, naturólogos e às vezes até psicólogos não têm condição de lidar com isso fora do âmbito médico, né? Sem que você tenha ali Você precisa ter uma base muito grande para lidar com essas pessoas, né? Para quem também não serve, pessoas que têm muita resistência ao processo terapêutico e a qualquer tipo de processo terapêutico, não só o da arte. É claro que o da arte prejudica um pouco, porque a arte ela não pode ser forçada. Ela tem que simplesmente acontecer. Não tem julgamento quando você passa por um processo artístico, terapêutico. É só você se expressando. Então não tem certo, não tem errado. Tem você inteiro colocando ali no seu desenho, na sua pintura, na sua escultura, aquilo que te dá vontade, né? E pessoas também que tenham alergia a qualquer tipo de material usado. Então você vai fazer uma escultura com gesso, tem alergia a gesso, não é indicado fazer a escultura com gesso, mas de repente com a argila já funciona melhor. Se tem, sei lá, a alergia a giz de cera, tem gente que tem alergia de contato, dermatite de contato de todas as formas, né? Então, também pode acontecer. Mas vamos pensar aqui que muito mais do que saber a respeito do processo arte-terapêutico, vale muito a pena passar por ele e se deixar levar pela energia criativa. Com um profissional sério e capacitado para ajudar, melhor ainda. Teve um boom aí desses livros de colorir para adulto, né? Eu acho super válido você guardar um tempo seu para você poder pintar, para você poder desenhar, para você poder colocar coisas num papel, de repente escrever, né? Pôr um texto, fazer uma poesia, fazer uma música. Dá vazão àquilo que você tem de mais bonito, de mais singelo dentro de você, sem se preocupar mesmo com o outro. O outro nem precisa saber que você está fazendo, né? A arte, ela traz muito isso. Então, é uma pena a gente não conseguir trazer aqui toda a questão do processo criativo acontecendo, de como é bonito você parar na frente de uma argila não tem forma nenhuma e de repente você começa a mexer aquela argila e a forma você vem trazendo aquela forma e aquilo vai aparecendo. É muito bonito e é muito o que acontece com a gente. E é que no vídeo fica meio difícil, né? Então a gente fica meio... Eu queria poder mostrar mais, fazer com que vocês sentissem mais e melhor aquilo que realmente é a arte, aquilo que a arte traz pra gente. A nossa conversa hoje foi muito sobre
esse lado mais singelo e mais sutil, e fica aqui um apelo. Se conecte mais com a sua criança interior, se permita mais experimentar, desenhar, pintar, né? Se permita mais tudo isso, certo? Nosso papo, eu queria muito mesmo que vocês pudessem sentir o que eu sinto no meio de uma atividade artística. Então fica o convite, vem conhecer, vem passar por um processo arte-terapêutico, melhorar, né, a sua concentração. O espaço Bem Me Quero Naturologia está de portas abertas para você. E o que mais está de portas abertas para você são os nossos comentários e as nossas perguntas, e eu estou aqui prontinha para responder cada uma delas. Bom, a Magda Estela, começando aqui, boa noite, Lu. Consegui parar agora para te assistir, adorei o tema de hoje. Um grande beijo para você e para toda a equipe. Magda, um beijo enorme para você. Eu tô te esperando aqui aqui em Araraquara, no espaço Bem Me Quero Naturologia. Vem experimentar a arte aqui também, e a equipe toda tá te mandando um beijo enorme. O Carlos Batista, boa noite, Luana. O portal Cidade Ativa Online está cada vez melhor. Parabéns por esse ótimo programa seu. Logo farei uma visita para você. Beijos, linda. Carlos, muito obrigada. Estou esperando aquele convite para a empresa, para a gente começar a fazer um trabalho lá. A arte terapia na empresa é incrível e traz assim, resultados ótimos para a equipe, viu? Um beijo enorme para você e bom saber que você continua acompanhando a gente. A Bianca Gonçalves. Que ótimo programa. Aqui em Araraquara fala muito de vocês. Estou assistindo a primeira vez, estou amando. Vou entrar em contato com você. Bianca, as portas também estão abertas para você. Que bom que você chegou, então permaneça com a gente. Lembra que toda quinta-feira às 19 horas a gente está aqui. Um beijo enorme para você. A Rafaela Lima. Ótimo programa, cada dia melhor. A Rafa também sempre acompanha a gente. Um beijo enorme e também não deixe de aparecer. Certo? Tem mais, gente? Não tem mais, mas a promoção continua rolando. Se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa, entre em contato conosco, aqui com toda a equipe, pelos telefones 11 99903 8834 e 16 99316 6699. São mais de quantos? 130 e quanto? São mais de 135 mil pessoas dentro do grupo do Portal Cidade Ativa Online que vão estar aí vendo o seu negócio, sabendo que você existe, procurando o que você oferece. Basta só você colocar a sua carinha e falar: ó, eu existo, estou aqui e eu faço isso. Então entre em contato com a equipe e vem ser um patrocinador. Vale muito a pena. Finalmente chegou o dia 13, 14 e 15 de julho. O que vai acontecer nesses dias? Bazar Beneficente da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. É amanhã. Amanhã, depois, na rua Américo Daniele, no número 507, no Parque das Laranjeiras, em Araraquara, pertinho da Capela Santa Rita. Não perca, não deixe de aparecer. As portas abrem às 9 da manhã e vão até às 17 horas, com roupas, eu acho que tem objetos eletrônicos, tem sapatos, tem bijuterias, quem gosta de bijuterias, super vale a pena. Os precinhos vão ser bem baixinhos e as coisas são bem boas. A Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, além do bazar e principalmente, trabalha com tratamentos espirituais. São duas casas, uma lá em Cotia, na Estrada da Caputera, no número 902. E o próximo dia de atendimento é dia 21/7, então sem ser esse sábado que está tendo o bazar, no outro sábado, a partir das 9 horas. E aqui em Araraquara, no mesmo endereço do bazar, na rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras,
E o próximo atendimento no dia 22, no domingo, às 8 horas da manhã. Vale a pena você conhecer, vale a pena levar quem você ama e para se cuidar por lá. No mais, é o seguinte, perdeu o programa sobre depressão e ansiedade? Perdeu o programa sobre terapia floral? Entra lá no canal do YouTube, o portal Cidade Ativa Online, e se inscreve, curte, compartilha, busca lá, tem as playlists com todos os programas da casa. Não deixe de falar para as pessoas que nós existimos. Lembra que tem programação terça, quarta e quinta às 19 horas. Agora você segue com o Pontinho Gourmet com mais uma receita daquelas incríveis. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima quinta, eu espero você aqui.